cair em cima da nossa cabeça. Tá tudo na luz. Aqui também tem uma. Uma super mosca. Morreu? E estamos de volta. Se você não me conhece, eu sou a Gabi. Essa é a Isabela. E nós estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre Corte de Espinhos e Rosas, encerrando essa série de vídeos que a gente fez discutindo a trama dessa série da Sarah J. Maas. E hoje a gente queria encerrar com um vídeo falando sobre teorias, coisas que ficaram em aberto, coisas que não foram tão bem explicadas e que talvez sejam na próxima trilogia que vai ser publicada pela Sarah J. Bom, a gente vai começar por uma que a própria Fade começa. Ela que começa esse boato. A Fairy que especula isso. Exatamente. Que é, quem é o pai de Lucien, Isabela? Bem, ele é da corte atonal, certo? Certo. A gente sabe, ou melhor, eles falam que o Lucien é o filho mais novo de Baron, com a senhora atonal. Sim. Mas... Quando conhecemos Elion, que é o grão-senhor da corte diurna, lembra? Bissexual, fanfarrão, nunca casou, pega todas. pega todas, todos. A gente descobre que durante a guerra, que libertou os humanos, deixou que eles... e fez com que eles deixassem de ser escravos, rolou um caso. Então, qual que é o babado, Isabela? Durante a Grande Guerra, a senhora Otonal foi presa pelos soldados de Hybern. E quem salvou ela foi Elion, o grão-senhor da corte diurna. Sim. E então a gente descobre que eles tiveram um caso. Sim. Sendo que tem boatos de que antes de desposar o Baron, que é o grão-senhor da Otonal, ela esperou por um amante. Um tal pretendente. Que ela conheceu lá na corte Otonal. A gente acha que ela conheceu o Elion antes de se casar e por isso que ela protelou um pouco o casamento Sim. com o grão-senhor. Mas, quando ele salva ela, eles estão sozinhos e rola um caso. Sim. E eles têm um caso por anos e anos. Anos e anos. Até que o Baron descobriu. E aí eles pararam de se ver e ela escolheu não deixá-lo por causa dos filhos que ela já tinha. Então, a Fairy para no livro e fala: o Elion é o pai do Lucien. Lembram quem é o Lucien? Mas ela não chega a essa conclusão à toa. É. Ela entende que, mais ou menos na época que o Baron descobriu o caso, que eles pararam de ter um caso, foi quando a mãe do Lucien estava grávida dele, porque ele é o filho mais novo. Então, a gente acha que o Baron descobriu esse caso, teve o filho, porque afinal o filho era parecido com ele, o Lucien é ruivo, ele tem algumas características que ele puxou da mãe, porque a mãe de fato é da corte Otonal. Exatamente. Então ela tem todas as características. Os poderes. Mas a Fairy começa a identificar que o Lucien é de fato muito diferente dos irmãos. Sim. Ele é o mais moreno dos irmãos. Ela fala que até o sorriso e a voz dele se parecem com o sorriso e a voz do Elion. Sim. E ela fala que isso explicaria por que os irmãos perseguem tanto ele. Porque o próprio Baron parece detestar o filho. E também explicaria porque o Aerys não tem medo de que ele possa ser um concorrente ao trono. Porque como a gente já falou em outros vídeos, o Lucien é muito forte. Sim. E ele poderia ter facilmente sido o herdeiro do trono. Mas ele não tem sangue de Baron, tecnicamente. Então, tudo faz sentido agora, não é mesmo? Só que o Elion não parece nem desconfiar disso. É. O que explicaria porque ele não simplesmente Não fez nada sobre isso. Ele Exatamente. simplesmente permitiu que a mulher da vida dele ficasse com outro homem, sofrendo. Porque ele sabe que depois que Baron descobriu o caso, fala que ela era super feliz e alegre. E depois disso, ela se tornou super fechada. Fria. E eles sabem que ela é espancada, que ela sofre muito na mão do marido. Então, isso explicaria por que ele não interferiu. Porque ele não foi lá, simplesmente roubou ela e pronto. E levou embora, e levou o filho dele junto. Sim. A gente acredita que ele não sabe e nem desconfia que o Lucien é filho dele. E o Lucien também nem desconfia que o pai dele pode não ser o Baron. E explicaria também porque ele é o favorito da mãe. Porque Sim. foi o único amor que ela escolheu. Sim. E tem aquela outra teoria com isso, né? Que a gente acha que eles são parceiros. A gente acha que o Elion e a Senhora Daltonal são parceiros, se vocês se lembram. A parceria é aquele laço extremamente forte do destino. Que, assim, entre parceiros... A parceria acontece entre
os membros que poderiam criar... Filhos mais fortes. Seria a melhor criança surgiria dessa união entre essas pessoas. Seria como a seleção natural da natureza. Exatamente. Seleção natural da natureza é foda, né? Seleção natural de Pritchard. Seria como uma seleção natural do destino. Sim. Ele vai criar esse laço muito forte entre duas pessoas que ele acredita que vão gerar a criança mais forte. Crianças mais fortes e mais poderosas, meio que pra preservar a magia, né? Uhum. Sendo que as pessoas mais poderosas, os grão-féricos mais poderosos, surgiram de parcerias. Sim. Como o Reason, como o Tamlin. Sim. São os mais fortes. Mas isso não quer dizer que por eles serem parceiros, que eles vão se apaixonar. Tipo, é muito provável, mas pode acontecer de não acontecer. Pode acontecer deles ter tido filho e não ter, o laço não ter... Pá! A parceria ela não se desenvolve para todos os féricos. É só em alguns casos. Então talvez não tenha, esse laço não tenha sido, sabe, não tenha formado. Tenha se formado, sim. Talvez tivesse aquele... Porque também é muito, o hábito deles lá é de que o laço normalmente se forma depois do casamento. Exatamente. Né, que é quando eles criam mais intimidade e tudo mais, tem relações, e aí o laço de fato se firma, digamos assim, toma forma. Então faz sentido, pro Lucien ser mais forte, faria sentido ele ser filho de uma parceria. Ou uma quase parceria que não se estabeleceu totalmente. Mesmo que a parceria não tenha se estabelecido. Sim. Esperamos, Sarah J. Maas, que a senhora esclareça, por favor, a paternidade de Lucien na próxima trilogia. E revele pra todas as partes, pra todo mundo criar uma família feliz. Aguardamos ansiosas. Outra teoria, essa teoria é criada por Moá, é a Amren, que é a imediata do Rhys, que é da Corte Noturna. A gente já falou que ela não é uma grã férica comum. Ela é um ser que veio de outro planeta, assim como os deuses da morte. Mas ela aparentemente veio de um outro plano, digamos assim. E ela é muito poderosa, muito mais do que um grão férico. Ela foi aprisionada nesse corpo de grão férico. Ela mesma se aprisionou nesse corpo de grão férico pra poder viver nesse mundo, basicamente. E aí, quando ela conta a história dela, dá pra criar uma teoria em cima disso. Percebam. Amren deu um leve sorriso, para mim, para Varian. Eu os observei por tantas eras, humanos. Em meu mundo também havia humanos. Eu os vi amar e odiar e travar guerras inúteis e encontrar a preciosa paz. Eu os vi construir vidas, construir mundos. Nunca me foram permitidas tais coisas. Não tinha sido feita daquela forma. Não recebera ordens para que o fizesse. Então, observei. E naquele dia, em que vim até aqui, foi a primeira coisa egoísta que fiz. Por um longo, longo tempo, achei que fosse punição por desobedecer às ordens de meu pai. Por querer. Achei que este mundo fosse algum inferno no qual ele me trancafiara por desobediência. Amren engoliu seco. Mas acho... Eu me pergunto se meu pai sabia. Se viu como eu os observava amar e odiar e construir. E abriu aquela fenda no mundo, não como uma punição, mas como um presente. Os olhos brilharam. Pois foi um presente. Esse tempo com vocês, com todos vocês, foi um presente. Ai, vou chorar! Amren. Eu vou chorar, vou chorar. Então, o que ela quis dizer aqui? Quais são as evidências? Ela veio de um mundo, ela tinha um pai, que aqui ele recebe maiúscula, assim como Deus recebe maiúscula, certo? E ela diz que ela era uma guerreira, que ela não era nem homem nem mulher, Sim. que é como os anjos são descritos, e que ela não sentia nada, ela não tinha sentimentos, ela não se apaixonava, ela não sentia ódio, ela não tinha esses sentimentos humanos. Apesar de humanos existirem no mundo dela. Sim. E ela os observava, ela não interagia com eles. Então o que eu pensei? Será que Amren seria um anjo do paraíso? Seria uma guerreira de Deus? Assim como os anjos são descritos na Bíblia? Entende? Faz sentido. Porque se ela fala que o pai dela abriu uma fenda no mundo, então seria realmente para transportar ela para a Terra, digamos assim. Sim. Ou então mesmo de outra dimensão, já que a divindade desse universo é a mãe. Então talvez o universo dela seria o pai. Sim. Então os dois poderiam ser parte de uma mesma coisa. E ela também menciona que quando ele fez isso,
ela achou que tinha vindo pro inferno. Ela achou que era um tipo de inferno. Ou seja, no mundo dela existe esse conceito De inferno. de inferno, de algo inferior ao lugar que ela tava. Então, pra mim, faz todo sentido que Amren é tipo um anjo guerreiro. Segunda evidência. Como vocês sabem, no terceiro livro, a Amren se joga no caldeirão e ela meio que abandona essa forma granférica que ela tem pra assumir sua verdadeira forma e ela vai salvar o dia, né? Ela vai conseguir lutar na guerra e destruir os inimigos. Nesse momento, esse é o trecho. Ela explodiu daquela casca mortal. A luz nos cegou. Luz e fogo. Ela rugia, em vitória, ódio e dor. E eu podia jurar que vi imensas asas incandescentes abertas. Cada pena uma brasa acesa. Podia jurar que uma coroa de luz de fogo flutuava logo acima dos cabelos em chamas. Ela parou. A coisa que estava dentro de Amren parou. Olhou para nós, para o campo de batalha e todos os nossos amigos, nossa família ainda lutando, como se para dizer, eu lembro de vocês. E então, ela se foi. Cara, assim, a descrição do que a Amren cabe muito na teoria. Cabe muito na teoria de que é um anjo. Ela acabou de mencionar que ela tinha asas de fogo, um brilho muito forte, como se fosse fogo. E uma coroa de fogo. Uma coroa de luz. E o cabelo pegando fogo. Cabelos em chamas. Então, assim, pra mim faz todo sentido essa teoria de que a Amren era um anjo. Sim. E que quando ela realmente retorna pra Terra, depois de todo esse evento, depois que ela consegue salvar a guerra e tal, e ela é trazida de volta, dessa vez como Granférica, não como um ser aprisionado num corpo de Granférica, é mais uma vez um presente que Deus dá pra ela, sabe? Que o pai dá pra ela. Que o pai dá pra ela. Então, pra mim, essa teoria da origem de Amren casa perfeitamente. Sim. Topíssimo. E agora vamos falar um pouco, senhora Sarah J. Maas, sobre os chips que a senhora deixou não resolvidos, certo? Qual o primeiro, Isabela? Antes tava tudo tão certinho, né? Antes desse último livro. Tava tudo tão certinho. A Mor ia ficar com a Ciel, o Cass ia ficar com a Nesta, o Lucien ia ficar com a Elaine. Mas não. Mas aí descobrimos que a Mor é, na verdade, gay. Ou seja, ela não gosta de homens, então ela jamais poderia ficar com Azriel, não é mesmo? Descobrimos que Cassian e Nesta, que serão os protagonistas da próxima trilogia desse universo, provavelmente são parceiros, provavelmente eles têm uma parceria, um laço. Ou ao menos o Cassian já tem a parceria. O Cassian já tenha sentido isso, assim como o Rhys sentiu muito antes da Feyre sentir o laço que os unia. O Rhys sentiu muito antes e se apaixonou por ela muito antes. O pai dele também. O pai dele também, porque o normalmente também. É comum que o laço se instale primeiramente no homem. Sim. E aí é o papel dele cortejar a parceira dele, a mulher dele, né, até eles de fato ficarem juntos. Sim. Então é comum isso acontecer. Então a gente desconfia que o Cassian já sabe que a Nesta é parceira dele. Mas, né, provavelmente vai ter uns 2 livros até eles ficarem juntos. Porque existe até um trecho em que mostra como a Nesta tá... Depois que ela virou Granférica, ela tá destruída. E o Cassian continua tentando trazer ela de volta. Continua tentando salvar ela. E a Feyre pergunta pra ele, por que você continua fazendo isso? Já que a Nesta trata ele tão mal o tempo todo. Sim. E aí ele responde, eu não consigo ficar longe. Claramente tem algo maior, não é mesmo? Foi essa a parte que eu... essas forças. Exatamente. A parte que eu parei e falei, tem coisa aí. Outro chip sem noção foi Lucien com a Elaine, que é a irmã da Feyre. Eles são parceiros, mas será que eles precisam ficar juntos? Será que eles são certos um pro outro? Muitas vezes o Rhys falou, o Tamlin falou sobre os pais deles. Os pais deles eram parceiros, mas não eram certos um pro outro. Porque os pais dos dois eram muito territoriais, eram cruéis, eram malvados. Mas as mulheres eram sempre... Elas amavam eles. Sim. E era por isso que elas ficavam com eles. Mas não era uma combinação perfeita, não, digamos. Não era... Apesar deles serem parceiros, não existia, tipo, um amor de paixão, um amor, assim, uma relação amorosa. Existia uma relação de compromisso. Sim. Muito mais forte do que uma relação amorosa, como o Rhys e a Feyre têm. Porque a parceria é basicamente pra procriação. É. Então... Eles não precisam necessariamente se apaixonar. Sim. Então, nesse último livro, nós temos o Lucien com a Elaine, mas também tem a Elaine com a Ciel. Nesse último livro, a Elaine tá lá, né, toda destruída, né, arrasada por ter se tornado uma Granférica. E ela sabe que o Lucien é o parceiro dela, ela rejeita imediatamente essa ideia, até porque ela ama um humano. Sim.
E nesse momento é que o Azriel começa a se aproximar. A gente não entende o porquê. Exatamente, ele sente essa ligação com ela, já que ele é uma pessoa super reclusa. Né? Ele não tem uma relação muito íntima com nenhum deles, assim. Ele é a família dele, mas ele não fala muito sobre si. Ele não tem uma relação muito próxima com nenhum deles. Até porque até esse momento ele era apaixonado pelo amor. Sim, e ele não era correspondido. Exatamente, porque ela é gay. E isso ficou totalmente em aberto, assim. A gente vê que no último livro o Azriel e a Elaine estão se aproximando. No extra, principalmente, que é o Corte de Gelo e Estrelas. Isso fica bem claro. E o Lucien, Ele fica com ele, ao mesmo tempo que ele sente o laço da parceria, ele também rejeita essa ideia, porque ele não quer ser rejeitado. Mas ele começa a se aproximar dessa Vassa. Então a gente tem o Lucien com a Elaine com o Aciel, e o Lucien com a Vassa, e a Elaine tentando superar o humano. É um quadrado amoroso. Nem um quadrado, é um hexágono. É um hexágono amoroso. 1, 2, 3, 4, não, 5. Hexágono. E a grande dúvida que a gente fica aqui é o que essa parceria realmente representa. É possível que a Elaine fique com o Azriel, mesmo ele não sendo oficialmente o parceiro dela? Perguntas a serem respondidas na próxima trilogia, chegando na sua casa em 2020. E com isso a gente encerra essa série de vídeos sobre Corte de Espinhos e Rosas. Eu espero que vocês tenham lido os livros, eu espero que vocês tenham gostado dos comentários que a gente fez aqui. Obrigado pela companhia, obrigado pelos likes, pelos comentários. Eu adoro ler tudo que vocês escrevem aí embaixo. Continue acompanhando o canal. Um beijo e até a próxima. Excelente!